Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E para vocês não perderem nenhum episódio, vocês podem se inscrever agora no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e vocês vão acompanhar nossos episódios semanais. Nós estamos também no Spotify e em todas as redes sociais. E eu não podia deixar aqui de agradecer aos nossos patrocinadores, a Evomilk e o Evopac. A Evomilk é uma plataforma completa para a gestão de laticínios, né? Ela faz toda a jornada do leite, com aplicativos dedicados para coleta, fornecedores e técnicos de campo. A Evomilk proporciona uma gestão integrada e eficiente. Entre as principais vantagens estão gestão completa da coleta do leite, onde você tem controle total desde a coleta até a entrada do leite na fábrica, com otimização de rotas e redução de custos, qualidade e rastreabilidade, a integração com laboratórios RBQL e acompanhamento da qualidade do leite em todas as etapas. E uma plataforma gerencial, com dashboards inteligentes e históricos confiáveis que facilitam a tomada de decisões e o cumprimento das obrigações regulatórias. E também quero destacar aqui o Evopac, que é a nossa solução digital para o programa de autocontrole. É o nosso PAC digital. Ele oferece economia e agilidade, facilita a gestão, do programa de autocontrole, economiza tempo e recursos. É um monitoramento em tempo real, com geração de relatórios completos e alertas para garantir a qualidade e a segurança dos produtos. Para vocês conhecerem mais sobre a Evomilk e o Evopac, vocês podem acessar www.evomilk.com.br ou conhecer nossas soluções através das nossas redes sociais, @evomilk_br, @evopac_oficial. Eu estou muito feliz aqui hoje, que eu estou recebendo um convidado que é muito mais que um convidado, é um amigo do coração. A gente se conhece desde 2003, eu nem vou contar a idade, porque isso vai dar muitos anos e vai mostrar que esse cabelo loiro aqui não é à toa. Estou recebendo o Fabiano Rodrigues de Mello. Antes dele contar um pouquinho da história dele, eu quero falar para vocês que ele foi meu professor de faculdade e foi ele que me ensinou sobre a vida, sobre o mundo, ele que me levou para o mundo e foi ele que me mostrou, todo esse lado de conservação e de preservação e de sustentabilidade que a gente... Por mais que eu tenha vindo para o mundo de laticínios, por mais que eu tenha vindo para o lado de cá, a gente estava comentando isso antes, parece que dividiu em dois grupos de pessoas, os conservacionistas, os produtores e tudo mais, mas eu carrego isso dentro de mim todos os dias e quem me acompanha sabe o quanto que eu tenho as questões ambientais fortes dentro de mim e o quanto que eu reforço isso todos os dias, que é importante a gente não se esquecer. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios, Fabiano. Uma honra muito grande te receber aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, disposição, o ajuste da agenda. Eu sei que não é fácil a sua agenda. Conta pra gente quem é Fabiano Mello. Ô, Sara. Tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar nesse episódio aqui com a Sara, uma amiga querida. Ela contou que eu fui professor dela, Isso tem tempo, mas hoje nós somos amigos, parceiros. E o bom aluno, é muito isso, é aquele que a gente carrega, que a gente aprende com ele também e que hoje faz parte da nossa vida, da nossa rotina. Não à toa, a Sara está aqui me convidando para esse papo de laticínios com vocês. Eu me sinto muito honrado, aceitei na hora, exatamente porque eu acredito muito nessa proposta dela, na proposta do programa, no que ela desenvolve hoje e apresenta para o público que está nos assistindo. Então, o que eu sou? Eu sou professor aqui na Universidade Federal de Viçosa, sou do Departamento de Área Florestal, mas assim como a Sara, eu também sou biólogo de formação. Por isso mesmo que eu dei aula para ela na biologia, quando eu estive em Carangola, na Universidade do Estado de Minas Gerais, entre 2001 e 2006. Fui muito feliz lá, Sara? Vivemos muitas emoções, tivemos muitos projetos, e foi uma época muito importante na minha formação, porque eu estava, inclusive, cursando doutorado naquela época. Então, eu sou biólogo, tenho mestrado em genética e tenho doutorado em ecologia e conservação, manejo de vida silvestre, que eu fiz na UFMG, Então, quando eu estava lá dando aula, eu também estava cursando doutorado. Sara acompanhou bem esse momento meu, de divisão aí entre aulas, trabalho e o programa de pós-graduação. Mas, felizmente, com todo esse esforço, eu fui para a Universidade Federal de Goiás,
durante 11 anos estive lá como professor. Em 2017 eu vim para Viçosa e em 2019 eu confirmei, né, a minha redistribuição, que a gente fala, que é a minha transferência da UFG, hoje Universidade Federal de Jataí, para a UFV Federal de Viçosa. Então eu trabalho aqui com as disciplinas de manejo de fauna, gestão ambiental, sistema de gestão ambiental, avaliação de impactos ambientais. Então, para mim, né, Sara, falar um pouquinho sobre essas questões de desenvolvimento, de sustentabilidade, é fundamental, né, a gente ter um pouco dessa noção, desse conhecimento, e eu estou aqui para partilhar com vocês, por isso que eu fico muito agradecido. Eu que agradeço, Fabiano. E a ideia de trazer o Fabiano, primeiro que eu sei da competência dele, né? Segundo que seria uma honra receber, né, um amigo aqui. E outra que é muito na ideia da gente entender, assim, que a gente tem que quebrar um pouco, né, desse gelo que existe entre a pesquisa, o cientista, o conservador, né, falando de conservação, né, de natureza, entre a indústria, o produtor, né, e tudo, a gente fica num cabo, né, de guerra ali, um achando que tá demais, Exato. O outro achando que tá de menos. Então, assim, a ideia de trazer o Fabiano, né, eu sei o quanto ele é sensato, eu sei da maturidade que ele tem sobre tudo, e eu achei que não tinha ninguém melhor. Quando eu pensei, eu falei, gente, eu preciso de falar sobre sustentabilidade aqui no Papo de Laticínios, um assunto que eu ainda não trouxe, e não veio outra pessoa na minha cabeça. Eu falei, precisa ser o Fabiano, e ele com todo carinho aceitou. Obrigado. E aí, Fabiano, eu quero muito que a gente fale, né, esclareça para a nossa audiência um pouco disso, né? O que é sustentabilidade, né? Por que a gente está... Desde que eu entrei na faculdade, né, a gente fala sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Eu acho que cada dia mais agora sustentabilidade não virou, não é nem só, não faz parte nem mais só sobre, né, questões ambientais, faz parte dos negócios e tudo mais, né? Um termo usado todo momento. É uma moeda quase hoje de troca, né, Sara? E aí eu queria que você explicasse pra gente, assim, né, de uma forma simples, né, mas o que realmente é. O que é sustentabilidade? Depois a gente vai falar sobre o que é desenvolvimento sustentável, por que nós, como consumidores, como cidadão e como, né, empresários, a gente precisa de estar atento a esse assunto. Conectado a essa realidade, né? Exato. Bom, a sustentabilidade tem, de fato, né, sido muito utilizada a partir da década de 70, né? A gente teve, inclusive, uma conferência chamada de Estocolmo, no ano de 72, um pouquinho antes de eu nascer. Eu falo isso, inclusive, nas minhas aulas. Essa conferência foi importante porque ela trouxe muito essa preocupação dessa situação que o mundo já estava vivendo, né, de desenvolvimento mais acelerado, com uma utilização muito acentuada dos recursos naturais. Então, a partir dessa década, as pessoas começaram a pensar, bom, o planeta é finito, a gente está fazendo muito uso desses recursos naturais, a gente precisa dar sustentabilidade ao nosso negócio, né, uma sustentabilidade econômica, inclusive. Mas que o termo, né, de desenvolvimento sustentável voltou para a sustentabilidade ambiental, né? Ainda que o preceito básico seja pensar em economia, né? Como que a gente pode continuar desenvolvendo, ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo mantendo, né, a casa em ordem, e aí no caso a casa é o nosso planeta, com condições de nos fornecer os mesmos itens que a gente precisa para o desenvolvimento, né, para a gente continuar crescendo. Então esse jargão passou a ser creditado, né? Tá, então beleza. Vamos crescer, vamos desenvolver, mas vamos ter sustentabilidade nesse processo, que é o quê? Exigir dos recursos naturais um controle maior do seu uso, de modo que a gente nunca deixe de ter esse recurso natural. É claro que tem coisas, né, como o petróleo, que são limitadas dentro do nosso escopo de uso. A gente sabe onde estão as jazidas, a gente sabe onde que a gente está podendo explorar, e a gente sabe o tamanho dessas jazidas e até quando elas vão durar. O minério de ferro, mesma coisa, a gente sabe onde estão as jazidas, a gente sabe até quando a gente vai explorar. Mas o que a gente pode fazer nesse processo? A gente pode, no caso do petróleo, né, desenvolver outras formas, né, de obtenção de energia, né, que é o que a gente está fazendo aí com a transição verde, né, desse sistema de energia. E com o minério de ferro, por exemplo, a gente desenvolveu, né, Sara, o Brasil é campeão, inclusive, nisso, na reciclagem. Então, a gente sabe que a gente pode trazer o processo de reciclagem para manter a sustentabilidade
do uso, por exemplo, de um minério tão importante, né, de um item tão importante na nossa vida, que é o minério de ferro. Então, assim, a sustentabilidade, grosso modo, é essa, é a gente dar condições de usar de recursos naturais, né, os finitos e os infinitos, de maneira que a gente possa fazer reutilização, reuso, e não deixar o planeta entrar no que a gente chama de caos em função do esgotamento desses recursos e a gente ter uma queda abrupta de qualidade de vida, né, de condições de vida. Então é isso, né? Consumir com parcimônia. Eu acho que se eu pudesse resumir desenvolvimento sustentável, é a gente dizer que a gente deve consumir com parcimônia. Sim. E aí, Fabiana, a gente tem... Eu falo assim, a gente já entendeu que são recursos limitados, né? Por exemplo, eu acabei de fazer 40 anos, então eu já tenho uma história, né? Eu já consegui ver alguma coisa do mundo, né? Então você já consegue ver, assim... as questões climáticas muito diferente, por exemplo, de quando eu era criança. Às vezes a gente tem as estações muito menos definidas. Não sei se é o certo falar isso, né? Mas, por exemplo, os volumes de chuva desequilibrado, grandes fenômenos, né? Furacão, vulcão. Assim, isso, de forma geral, assim, isso serve como um alerta para a gente? Isso sempre existiu? Isso serve como alerta pra gente? Ou, por exemplo, quando eu abri o Instagram, que eu vi as notícias lá da CNN, quando eu ligar a televisão, que eu vi algumas notícias, eu tenho que pensar assim, caramba, né? O meu comportamento, a minha empresa, o meu consumo, ele está realmente afetando a saúde do planeta? Ou não, eu não preciso de preocupar com isso? Isso é conversa do Fabiano Melo e palavrão pra lá. Esquece. Não, de fato a gente tem que se preocupar sim, porque todas as pesquisas, né, ao longo dessas últimas décadas, o conjunto, né, inteiro, né, de instituições e de pesquisadores que tenha, né, associado as mudanças climáticas ao modo de vida do ser humano, Sara, é indiscutível, assim, né? A gente tem provas e provas contundentes de que nossa atitude, nosso comportamento e o nosso uso desenfreado, né, principalmente de combustíveis fósseis, e de conversão, né, de florestas em gás carbônico, ou seja, a gente tem emitido muitos gases que a gente chama de efeito estufa, isso tem sido totalmente comprovado e associado a um processo onde a gente está, sim, afetando a saúde do planeta. Então, sim, a Sara, o Fabiano, a empresa, o laticínio, o produtor rural, todos nós temos responsabilidade para lidar com isso. Mas eu sozinho não resolvo o problema. Ok. Sem dúvida alguma, a gente, de forma isolada, não resolveria o problema. Só que se a gente pensa, né, de forma coletiva, dizendo que eu vou resolver o problema e que todo mundo pensando assim vai também tentar ajudar a resolver o problema, o que a gente faz no todo? É a mesma forma, é o mesmo raciocínio para o consumo que a gente tem hoje. Se a gente tem um consumo alto e que todo mundo está nesse processo, se a gente inverte essa curva e passa a ter um consumo mais sustentável, é óbvio que isso vai refletir no planeta mais para frente. E a gente tem que pensar assim, Sara, porque a gente está naquele tipping point que eles falam, né, que é um ponto de inflexão, onde esse limite de mudança que a gente está promovendo, ele pode se tornar tão grave do ponto de vista de recuperação que os séculos para frente, para a gente retornar esse processo ao ambiente que a gente viveu até o final do século XX, pode ser muito mais duradouro, trabalhoso e caro. Então a gente ainda tem chance, atuando de forma coletiva, na tentativa de evitar o pior. E a gente tem os estudos que mostram isso, né? Esses cenários futuros de mudanças climáticas. Eu lembro, Sara, que até o início dos anos 2000, a gente já tinha estudos da Embrapa, todo mundo conhece a nossa empresa, né, brasileira, que trabalha com agronegócio, que trabalha forte, inclusive, para melhorar, né, a produção do nosso agronegócio. Ela já vinha mostrando cenários de problemas climáticos associados, por exemplo, ao plantio de café, à produção leiteira. E isso eu estou falando de praticamente 20 anos atrás. E essa situação, hoje, ela está se mostrando totalmente de acordo com que aquilo foi planejado. Então, para qualquer produtor que está nos ouvindo, nós temos o dever de casa feito pela nossa própria empresa.
pelos nossos cientistas que estão aqui, que estão provando que esse cenário de mudança já está se configurando. Sara, esse ano, a gente teve temperaturas acima de 30 graus na região do entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, a 1.200 metros de altitude, que era uma coisa que não acontecia. O pessoal está falando que se a temperatura chegar naquela região a 37 graus, o café vai morrer. Então é um impacto direto no produtor. Sim. Isso com certeza você tem casos aí cada vez mais clássicos de problemas relacionados ao leite por conta das mudanças de clima relacionadas à pastagem, a qualidade da pastagem, a qualidade do solo. Então, Sara, podem me xingar, mas infelizmente o cenário é esse, não tem como a gente mudar, assim, não é mentira, não é conto de fadas, mas tem como a gente agir. E é esse seu pedido, né? Eu acho que esse papo é legal aqui porque você está pedindo isso para as pessoas, né? Não vamos deixar de produzir, não vamos deixar de ter o nosso negócio, mas vamos pensar um pouquinho nesse futuro e de forma coletiva, né? Eu acho que é esse o caminho. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande que é produzir alimento. A gente precisa de produzir alimento porque a população cresce todo dia, né? Então a gente tem a questão de segurança de alimentos. Só que eu acho que uma outra questão que eu acho que é muito séria, que eu não sei o quanto que a gente como empresa deveria trabalhar, né? Por exemplo, eu preciso de produzir alimento, mas eu preciso de estar atento às questões ambientais. Mas será que eu preciso de trabalhar mais ações, práticas sustentáveis dentro da minha empresa? Ou será que seria melhor eu trabalhar com o comportamento dos meus colaboradores? Seria melhor eu entender mais o comportamento? Seria melhor eu trabalhar com educação? Porque eu acho que a única forma, eu acho assim, a gente pode ter as práticas realmente que ajudam, né? A embalagem que eu vou comprar, o jeito que eu vou tratar o dejeto, o lixo, né? Falando do produtor de leite, como é que ele vai tratar do solo, como é que ele vai recuperar áreas que estão degradadas. Eu acho que tudo isso é muito importante, a gente não pode esquecer, porque é um compromisso que eu tenho, do mesmo jeito que eu tenho compromisso com o meu corpo, né? Eu tenho que me alimentar bem para eu ficar saudável. A mesma coisa que eu preciso estar da minha propriedade, né? Onde está instalada ali a minha indústria. Né? Isso. Agora, eu vejo assim, Fabiano, que um dos maiores desafios que a gente tem em relação né, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é sobre comportamento. Eu acho que assim, é muito bonito eu falar, né? A gente tem um desafio muito grande, que é, por exemplo, quem está na zona rural, quem está nos interiores, que é onde está a produção de alimentos do Brasil, e quem está nos grandes centros nos apontando o dedo, né? Exato, a Sara... Só que assim, eu estou produzindo alimento para ele, e como que é o comportamento de quem está lá na cidade, né? O quanto que ele gera de lixo por dia? Exatamente. Entendeu? Assim, quantas vezes ele troca de iPhone, quantas vezes ele troca de carro, quantas vezes ele troca os móveis da casa. Então, assim, eu acho que esse é um desafio que nós temos, né, que o Brasil tem, que é de realmente fazer consciência. Toda vez que eu vou para uma cidade, você sabe que eu moro no interior, você sabe o tanto que eu sou da roça, sempre gostei muito disso, mas toda vez que eu vou para a cidade, eu fico muito prestando atenção nos comportamentos, eu falo, caramba, né? Exato. Você vai nos restaurantes, é tudo muito descartável e é lixo demais, os volumes são grandes demais, o comportamento egoísta demais. E assim, eu me sinto, falo, caramba, né? Eu sei que eu tenho minha responsabilidade, mas a gente está produzindo alimento, né? Todas as fazendinhas têm uma área lá de preservação, tem uma nascente que está cercadinha. Assim, os produtores, eu acho que tem muita conscientização ainda para a gente fazer, mas eu acho que a maioria deles já entendeu, porque você acabou de dar um exemplo, né? Se a temperatura está subindo lá no brigadeiro e ele está perdendo a qualidade do café dele ou perdendo a lavoura de café dele, ele sabe que alguém causou aquilo ali, né? Sim. Não, eu acho que assim, o que a gente vê hoje também, Sara, é muito nessa direção. A gente tem, nas cidades, uma exigência, né, de que o campo exerça o seu papel e sua função, e os tecnocratas, de maneira geral, acompanham um pouco esse discurso, né? Mas eles não se comprometem de forma assertiva com essa responsabilidade deles, que é o que você falou, não só do consumo, mas particularmente dessas exigências, né? Desse modo de vida, tá? Eu acho que é isso, você tem toda a razão. A gente, na cidade, tem que passar a entender e interpretar que o nosso comportamento ele é essencial para que a gente diminua, né, essa pressão sobre os recursos naturais. E quem está no campo já está fazendo muito seu dever de casa, até porque a legislação é muito rigorosa. Sim. Né, para quem está no campo. É o que você falou, você tem a reserva legal, você tem o Código Florestal, você tem a Lei de Proteção à Fauna, você tem uma série de regras que
ditam, né, o comportamento do povo do campo, né, do proprietário rural. E eles, de maneira geral, têm respeitado isso e já interpretam e já entendem melhor esse processo, porque eles estão sentindo na pele. É o que eu te falei do produtor do café, é o que você está falando do produtor do leite. Eles já sabem essa falta que a chuva está fazendo, esse problema que pode estar gerando, porque o negócio calor do excessivo. produtor rural, ele é intimamente dependente do clima, né, Sara? Sim. Ele é intimamente dependente do clima. Então, essas mudanças climáticas, gente, elas estão vindo num passo muito acelerado e que, mas eu vou conseguir resolver isso? Vou conseguir. Se a gente começar a acelerar esse processo de diminuição desse nível de consumo, de, por exemplo, recuperação de áreas degradadas, plantio de florestas, recuperação de nascentes. Poxa, isso acontece numa velocidade da nossa existência. Você vê que os programas de recuperação ambiental têm feito em Minas, no Brasil. A Mata Atlântica, por exemplo, ela já tem tido uma área considerada recuperada muito grande. Então, a gente está vendo isso nos nossos olhos. Então, a gente pode atuar e deve atuar nesse processo, né? Agora, é isso. A responsabilidade, ela é de todos. E a gente precisa, né? Eu estava falando, eu sempre uso esses exemplos, que acho que no início da tua fala tinha isso, que a gente tem que fazer a mais. Hoje as empresas, Sara, elas não podem simplesmente cumprir legislação. Aí eu vou cumprir legislação porque é minha obrigação. Mas, cara, a gente tem que ser diferenciado. Então, hoje, quem é dono de laticínio tem que fazer alguma coisa a mais. Ah, mas não é porque eu quero ficar bonito, né? Como a gente fala aqui, bonito na fita. Não. Eu estou fazendo a mais porque é um pouco da minha responsabilidade de ajudar a melhorar a condição do meu planeta. Tá? Então, a gente fala muito do sistema de gestão ambiental de empresas, que elas podem, inclusive, serem certificadas por conta disso. Vocês têm certificação, né? Dentro do âmbito do laticínios, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas ela não pode, ela tem que estar na essência da empresa. Né? Você, Sara, tem que se sentir responsável e feliz por estar fazendo uma coisa a mais do que a legislação pede. E eu acho, Sara, que a gente tem que partir para isso. A gente tem que apoiar, incentivar as empresas de qualquer setor empresarial, né, de qualquer setor comercial no Brasil, de que a gente precisa atuar mais e fazer mais em prol dessa sustentabilidade. Porque não é só ganhar o certificado ou ficar bem na fita. Você vai vender melhor o seu produto, você vai ganhar melhor, né, você vai ter uma maior adesão ao público que vai estar te olhando e você vai estar ajudando o planeta, poxa, não custa nada. A gente sabe que aqui nós estamos numa redomazinha fechada, literalmente uma redomazinha de vidro, que é a nossa atmosfera. Não tem para onde ir, a gente sabe disso. Então, vamos pensar seriamente em fazer a mais, porque a gente precisa e vai fazer toda a diferença. Eu acho que uma coisa que une, né, a população do mundo é que, independente se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou do campo, se eu sou da cidade, né, se eu sou de qualquer lugar do mundo, se eu sou qualquer coisa, é que a gente vive no mesmo planeta, né? E o que a gente tem que fazer é pensar que, se eu não brigar por preservar onde eu estou vivendo, quem que vai fazer isso, né? Ninguém mais, né? Igual eu falo, assim, é a mesma coisa do corpo da gente, né? Se eu não cuidar da minha saúde, quem vai cuidar por mim, né? E a gente está cuidando da nossa saúde, do nosso lar, né? Então, assim, eu acho legal você falar sobre a gente sempre fazer algo a mais. É uma responsabilidade compartilhada, né? Todos nós somos responsáveis. Não adianta só eu colocar o dedo, né, Sara? Eu também tenho que fazer a minha parte. E as pessoas hoje fazem muito isso na internet. Elas apontam o dedo, mas ficam lá no seu ambiente confortável, na sua zona de conforto, gastando, usando, se beneficiando, inclusive dessa produção do campo, né, de maneira confortável, saudável, né? Mas tipo, não, o problema é seu, você que tem que cuidar da natureza, eu não, uai, aí não vale. Se eu faço do meu ambiente cidade um ambiente perverso, injusto, socialmente equivocado e ambientalmente errado, eu já tô, né, eu tô com uma farsa no meu discurso, e as pessoas fazem muito isso, que você tem esse sentimento quando você vem na cidade. É um discurso falso, porque ela mesma não se preocupa, né, com o que está fazendo dentro da sua casa, na sua cidade, no seu bairro. Ah, mas você é responsável pela proteção da Amazônia, você é responsável pelo aquecimento global. Ué, se a gente consome, né? Todo mundo é. Exatamente. Se eu estou aqui, se eu estou vivo, se eu estou respirando, se eu estou consumindo, eu sou responsável. Estou contribuindo.
Exato. E aí você fala assim, que todo mundo, né, toda empresa pode fazer algo a mais. E eu acho assim, se ele fizer algo a mais em relação à conscientização, né, tem quantidade de profissionais bacanas que a gente tem no Brasil, quantidade de pesquisadores bacanas que pode ir lá e falar assim, olha, né, vem cá, vamos fazer uma conversa aqui sobre sustentabilidade, fazer uma conversa aqui sobre meio ambiente, vamos entender aqui o que realmente é. Sabe, eu acho que já é uma ação muito, muito bacana, sabe, tentar educar melhor as pessoas. Eu acho que a gente tem um comportamento muito egoísta, né, e muita falta de educação, né, de não entender, de não compreender, de não saber o que é. Ô Fabiano, você citou anteriormente sobre recuperação de áreas degradadas. Esses dias eu fiquei pensando, eu gravei um podcast com uma moça e a gente ficou falando sobre áreas degradadas, recuperação, quanto que isso é importante, e ela é produtora ela é pecuarista. Ótimo. E aí eu achei interessante, porque ela falou assim, chama Lígia, ela falou assim, Sara, eu acho muito injusto quando a gente fala de áreas degradadas. Quando fala de áreas degradadas, a impressão que dá é que a gente já destruiu tudo. Aí eu queria perguntar isso para você. A gente realmente hoje já tem áreas totalmente degradadas que é impossível fazer alguma coisa ali, de recuperar o solo, ou a gente pode chamar essas áreas nossas de em degradação? Não sei se é isso, né? Não sei nem se é essa palavra. Nem sei se existe essa palavra. Você tem toda a razão. Fala assim, não, olha só, a gente tem áreas que estão danificadas, mas a gente ainda pode fazer alguma coisa. Porque a impressão que dá foi assim, a área tá degradada. Eu falei, já deu. Já era. O produtor pensa isso, entendeu? Fala assim, ó, você tem uma área, aquele passo seu ali, ó, tá degradado. Ele pensa, aquele ali já era, não tem jeito mais não. Já vai virar morro, vai virar áreas deserto, de erosão. né? Deserto. Inútil, Isso. Não, eu concordo e acho que, de fato, a palavra degradar, ela é forte, né? Degradada. Né? Mas é isso mesmo, ela está deteriorada, ela está prejudicada, ela está afeta, né? Muito diferente da condição natural original dela. Então, com certeza, trabalhar essa recuperação é importante, porque a gente tem no leste do Brasil, né, em boa parte do leste do Brasil, isso inclui Mata Atlântica, né, os biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, a gente tem uma degradação, ou seja, um uso muito excessivo do solo que levou, né, a essa condição de termos hoje que recuperar. E essa recuperação é porque a gente passou, né, vamos dizer assim, a gente exagerou, a gente extrapolou esse tamanho, essa dimensão de área utilizada, que poderia estar sendo, inclusive, preservada, por questões históricas, né? Antigamente ninguém nem se imaginava que a gente ia ter problema, ninguém imaginava que a gente ia ter questões de falta de água, né? A gente achava que tudo, que nada ia acabar, né? Ninguém imaginava isso. Não vai acabar, tem demais aqui, né? Todo mundo pensava isso, tem floresta demais, tem bicho demais, e hoje a gente viu que não, que acaba. Infelizmente, a gente tem espécies ameaçadas de extinção. É o que a gente faz, né? O nosso trabalho é tentar recuperar, resgatar essas espécies ameaçadas de extinção. Só que para a gente recuperar essas espécies, a gente precisa recuperar habitat. E recuperar habitat é trazer de volta essas áreas ou melhorar as condições dela. E o próprio Código Florestal já pensa nisso, né? Ela já estabelece quais são as normas. E hoje a gente está tendo financiamento, Sara. A gente está tendo uso, né? Recurso financeiro disponível para as pessoas recuperarem essas áreas que estão sendo mal utilizadas, que de fato estão com problema de baixa produtividade e que podem ser resgatadas, não só para aumentar a produção, mas particularmente para a gente ter serviços ecossistêmicos sendo feitos. E aí o que são serviços ecossistêmicos? É o que a natureza nos fornece hoje gratuitamente. E esse foi um dos erros dentro do processo de desenvolvimento, Sara. A gente não tributou, a gente não valorou os serviços ecossistêmicos prestados, porque a gente achava que eles não iam acabar, que eles não nos iam fazer falta. Então, hoje, o mundo precisa tributar esses serviços ecossistêmicos. Por quê? Porque quando eu for fazer o desenvolvimento, eu faço as modificações, que a gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver, mas eu pago por isso, pago adequadamente. E o que é pagar adequadamente? Não é dar uma grana, é de fato corrigir os processos de recuperação, de recomposição, de forma adequada para que eu tenha essa condição de manter o meu serviço ecossistêmico. Por que eu vou deixar uma mata do lado da plantação de café, Sara?
porque na mata eu tenho predadores naturais das pragas do café. Tá todo mundo vendo que vender café do lado da mata não só é um café melhor, que eu posso transformá-lo num café especial, como eu tenho muito mais compradores na Europa, nos Estados Unidos, para esse café porque eu protejo a floresta. Isso, essa lógica vale para quem vende leite, para quem trabalha com laticínio. Para tudo, para tudo. Todos. Eu vou provar lá no meu laticínio que eu protejo o Calitrix aurita na minha mata. Você tem que começar a divulgar isso aí, Sarinha, que eu protejo muriqui, que eu protejo mutum. As pessoas precisam lembrar disso. Se elas agregam valores àquela produção sustentável, e mais do que isso, se elas estão nos fornecendo de maneira cada vez mais preciosa esses serviços ecossistêmicos, água limpa, água potável, né, tá virando uma moeda hoje. Então, tudo isso faz dessas áreas degradadas a serem recuperadas importantes nesse processo, porque a gente aumenta, né, a gente amplifica o nosso buffer de proteção a todos esses problemas que a gente está vivendo, inclusive de mudanças climáticas, né? Sim. Eu até coloquei no título, né, que desenvolvimento sustentável, né, na agroindústria, né, na indústria de laticínios, né, como garantir o futuro. E você está deixando claro aqui para gente que comportamento, que algumas práticas, que é possível, né? Então, assim, eu queria que você falasse, na verdade, assim, eu tô afirmando aqui com a vontade que você afirma, não sei se você vai afirmar. Já está afirmado. Assim, mas você como, né, um pesquisador, você tem o passado, você tem o presente que você estuda, eu sei que vocês fazem muitos estudos, né, pensando assim, e daqui 30 anos, e daqui 50 anos, né, como é que vai estar? Eu sei que vocês são muito envolvidos com isso. Mas e aí, né? Se a gente começar a... Não dá para falar nem que a gente começar, porque eu acho que já começou, né, Fabiana? Já teve muita mudança de comportamento, muita mudança de ação. Mas se a gente intensificar as nossas ações, as nossas práticas, o nosso comportamento, né? Se a gente começar a cada dia falar mais, levar isso mais para dentro do cotidiano ali das empresas, você acha que a gente pode reverter alguma coisa? Você acha que a gente pode, não sei, né? O que eu quero ver para minha família? O que você quer ver para a sua? O que as suas filhas querem ver para frente? Acho assim, a gente consegue ver alguma coisa mais positiva? Ou a gente já está num ponto assim de que só Jesus toma conta? Ai, Sara, eu vou te falar que eu sempre fui otimista. Você sempre, né, você me conhece há muitos anos. E você sabe que eu nunca perdi esse jeito de pensar a vida, né? E aí, né, claro, principalmente essas questões ambientais. Eu sempre fui muito otimista, mas eu confesso para você que esse ano foi o meu primeiro ano, nos meus 51 anos, né, que eu tenho notícia, de um ano difícil, de um ano que eu senti que as mudanças climáticas estão na nossa pele, que a gente estudava, imaginava aquele futuro mudando, mas que esse ano foi um ano muito atípico, muito atípico. Né? A seca, o calor, a dificuldade de sobreviver a essas condições com umidade baixa, fumaça nos olhos e no nariz, fumaça vindo de várias regiões do Brasil, não só aqui no entorno, Viçosa, né, como Zona da Mata, Minas, a maior parte dos estados, todo mundo viu aí, né, foi um caos de incêndios florestais, obviamente colocados pelo ser humano. Então eu fiquei pensando, já era um ano difícil, um dos anos mais quentes da história, né, recente, que a gente tem notícia, e o pessoal ainda pondo fogo, né? Por quê? Propositalmente, porque eles querem mudança do uso do solo para fazer aproveitamento disso no futuro. Mas como é que nós vamos aproveitar se não vai ter água? Se não adianta pôr fogo e ter terra? Pelo contrário, a gente estaria tendo que recuperar a floresta para a gente, igual eu falei, para fazer esse bufferzinho, né, climático e salvar as nossas nascentes, salvar a nossa condição climática adequada, senão não vou nem produzir o café, porque o café vai morrer nas temperaturas altas. Então, eu falo para você assim, esse ano foi difícil, mas eu não perco a esperança. Por quê? Porque a gente tem solução para tudo, né? Como dizia minha falecida mamãe, a gente só não tem solução para a morte. Para o resto a gente tem solução. E a gente tem tecnologia hoje, Sara, totalmente avançada, estudos e conhecimentos muito avançados, para a gente fazer desse nosso ritmo de vida um ritmo de recuperação. Então eu acho que, mesmo que a gente alcance digamos, um patamar difícil, de recuperação lenta, duradoura, demorada,
a gente vai conseguir estratégias para que esse processo seja mais rápido, mais eficaz e que a gente diminua essas problemáticas no futuro. Não tem jeito, Sara. Hoje, a gente tem regiões do globo que vão ser muito alteradas pelas questões climáticas que as pessoas vão precisar sair. Elas vão precisar migrar. A gente já tem o que a gente chama de refugiados ecológicos acontecendo já tem algumas boas décadas. Sim, sim. As pessoas não conseguem mais plantar, porque não tem mais condição de chuva, aquela região ficou... Não sei se você viu, mas o ano passado a gente teve pela primeira vez no Brasil um clima árido. Não existia clima árido no Brasil. A região da Caatinga ficou tão seca, tão sem chuva num determinado momento, que o nosso Instituto, né, de Meteorologia categorizou uma região lá de clima árido, é clima de deserto. O Brasil nunca teve esse clima. Então, assim, são condições que a gente tem que se adequar e que o nosso comportamento e a tecnologia que a gente tem disponível é uma questão da gente mudar essa chave. E eu acredito muito nisso. E por isso, Sara, que o teu papel aqui é importante, porque você leva essa preocupação para o produtor. E o produtor tem que ter essa noção de que sim, está mudando e que ele precisa entrar no bote com a gente, porque eu sei que o bote não vai afundar, porque a gente não vai deixar. O meu otimismo é de que a gente vai conseguir alterar e que a gente vai ser forte e resiliente o suficiente para que essas mudanças, ainda que elas ocorram, elas sejam minimizadas pela nossa capacidade intelectual, de apoio coletivo. E te digo mais, a espécie humana só chegou onde ela está hoje porque ela é altruísta, ela não é egoísta. Tomara. Tomara. Ô, Fabiana, eu queria que você comentasse pra gente sobre certificações, né? Sobre as certificações em segurança de alimento, né? A gente está vendo bastante selinhos aí em vários alimentos. A nossa indústria mesmo de laticínios já tem várias empresas que adotaram várias certificações. Eu queria que você falasse, assim, do ponto de vista de consumidor, como que você enxerga isso, e do ponto de vista como cientista conservador, né? E todas as preocupações em relação ao meio ambiente que você tem. São sérias, é legal, né? É legal a minha empresa acompanhar a tendência por causa do consumidor, é legal eu acompanhar a tendência por causa de todas as questões que você acabou de explicar. O que você fala sobre essas certificações? Eu acho, Sara, que vai muito naquela linha que eu pedi, de fazer diferente. Vamos fazer diferente? Obter a certificação tem um preço, tem um custo, tem uma lógica. Você quer mostrar para o público em geral de que você está cumprindo mais do que a legislação te pede, sim, aquela organização dentro da tua empresa. Então, eu sou super apoio certificação, qualquer que ela seja, que seja de trabalho, que seja de segurança de trabalho, que seja ambiental. Por quê? Porque ela está mostrando para a gente que vocês, né, empresa, empresário, setor produtivo, está preocupado com essas questões socioambientais. Então, é óbvio que eu vou me sentir muito mais confortável de consumir esse tipo de produto, né? Ainda mais se a certificação leva para isso. Olha, eu tenho um exemplo, né? Aqui no Brasil, a gente tem produtores de cacau no sul da Bahia que estão fazendo um selinho de proteção ao mico-leão da cara dourada, que é um primata ameaçado de extinção que tem lá na Bahia. Eles estão oferecendo um cacau de consumo que você vai lá, né, e consome aquele cacau sabendo que uma parte é revertida para a proteção daquela espécie. A gente tem isso para café, né? A gente tem café que está sendo produzido, não só para certificação de café orgânico, mas para proteção também de fauna, de flora. Então, assim, a certificação ela é um sinal claro da boa vontade do empresário de que ele quer fazer mais. Então, eu super apoio. Com certeza influencia muito no consumo das pessoas, mas eu acho, Sara, que tem só um detalhezinho que eu estou tentando fazer, inclusive eu mesmo, né, como professor e pesquisador, que é a divulgação científica. Eu acho que os produtores e, né, o setor produtivo tem que apoiar nessa comunicação. A gente tem que investir nessa comunicação e avisar para o público que a gente está certificando pensando né, nessa sustentabilidade. Nessa verdade. proteção. Então, eu acho que a gente esquece muito disso, tá? De maneira geral, a gente não fala desses feitos, né? A gente acha que ganhar a certificação já basta. Já tá bom, não, eu né? acho que a gente precisa melhorar a comunicação também. Eu acho legal a gente falar, né, de você falar disso, de melhorar a comunicação, que é uma coisa que a gente bate aqui todos os dias
no Papo de Laticínios. E uma coisa, Fabiano, você ficou falando, eu pensei, caramba, né? Olha só, a gente pode ter ideias que são muito legais, né? Você pode... Porque o que o consumidor quer? Ele quer saber se eu peguei um pote de manteiga e como é que foi produzida aquela manteiga. Imagina, você pode contar uma historinha ali, você pode aproveitar ali o QR Code e contar uma história. Olha, essa manteiga foi produzida pelo produtor Fabiano ou pelo produtor senhor Antônio, que tem uma fazendinha no interior de Viçosa. Lá na área de preservação dele, ele tem o Calitrix, ou sei lá, a raposinha do campo, ou ele tem... Entendeu? Assim, você pode contar uma história, né? Você pode melhorar, você pode interagir com o seu consumidor. Então, assim, existem possibilidades, né? Que não são impossíveis hoje. Não, pelo contrário, né? Qualquer que é barato, pode ter uma rede social, Exato. Você pode ter no Instagram, você pode ter na própria embalagem, igual você mencionou, né? Não só lá o certificado, mas essa historinha. Essa historinha, né? As pessoas estão lendo, elas estão preocupadas com o que consomem. Não só a questão de saúde, mas a questão de saúde do planeta. Sim, e eu acho que a gente explora isso pouco. Acho que fica um recado importante para quem está buscando isso, para quem está... Poxa, mas eu realmente tenho esse bicho ameaçado, as pessoas às vezes nem sabem, Sara. E não sabem. Ameaçados no quintal de casa. Não. E que elas estão contribuindo porque elas protegem aquela floresta, elas fazem o uso correto ali do solo, o manejo do solo, o manejo, sabe? Para ter aquela produção saudável, para ter o leite adequado, para ter o leite, né, nas condições que o laticínio pede. Quer dizer, a gente tem tanta coisa que a gente faz, mas a gente está tão acostumado com aquele cotidiano nosso que a gente não sabe explorar. E a gente precisa valorizar as pessoas que fazem a mais, que estão buscando a mais, e que querem sim contribuir com esse processo, né? Verdade. Fabiano, para a gente fechar o nosso papo, a vontade que seja 5 horas, da vontade que, né, vamos ficar aqui 5 horas, mas a gente não pode... Eu adorei também, estou aqui falando, nossa, tem tanta coisa para falar. Então, a gente pode fazer o parte 2. Pode ser, combinado. Aqui, mas para a gente ir fechando o nosso papo, eu queria só que você desse dicas, assim. A gente já falou bastante aqui, né, por exemplo, né, das certificações, uma prática, mas que recado que você deixaria, assim, sobre práticas sustentáveis, sobre comportamento, sobre a sua visão, sobre, né, produzir alimento, né, sobre desenvolvimento sustentável, sobre comunicação, sobre novas gerações. O que você deixaria para a gente? Ô, Sara, eu assim, fico pensando que a gente realmente precisa mostrar para o produtor que a floresta, a biodiversidade, essa prestação de serviços ecossistêmicos que a natureza nos dá, ela é muito importante, ela é fundamental e a gente pode perder esses benefícios se a gente não souber tratar, né, da nossa natureza, do nosso espaço. Então, só que é claro, o produtor vive de moeda, de comércio, né? Ele não consegue ganhar dinheiro com esses serviços ainda, e muito menos com a floresta em pé, simplesmente porque ela está em pé. Então, a gente tem hoje uma distorção no Brasil e no mundo de que o uso dos recursos naturais, e aí a gente está criando uma utopia de que a gente não pode tocar, né, nesses ambientes, não. A propriedade rural, inclusive, pelo próprio Código Florestal, ela já pensa nesse processo. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer essa visão, onde o que a gente está protegendo de floresta, de biodiversidade, também está protegendo o que a gente chama, né, de mercado de biodiversidade, que são os serviços ecossistêmicos prestados para todo mundo, inclusive para quem vive na cidade. Então, na hora que a gente começar a valorar isso de maneira correta, os países ricos, inclusive, que estão fazendo, né, mais uso de recursos naturais e que estão emitindo mais combustíveis fósseis, né, uso de combustíveis fósseis com emissão de mais gases de efeito estufa, eles precisam recuperar esses países como a gente, que tem uma grande área florestada, uma grande biodiversidade. Então, esse trading, né, esse comércio já está acontecendo. O que o produtor precisa fazer? Ele precisa pensar lá na frente. Então, eu vou fazer o meu pezinho de meia aqui, eu vou fazer minha poupança. Hoje, eles não têm noção disso, mas quem tem água, Sara, quem tem floresta, quem tem biodiversidade, está com uma bela de uma poupança. E a gente precisa não só garantir que essa poupança permaneça, mas a gente precisa explorar como que a gente pode, então, recuperar, aumentar isso e transformar isso em moeda, em recurso. Né? Então, acho que o meu recado é esse. Não se preocupem, cada vez mais biodiversidade, floresta, água, serviços ecossistêmicos estão valendo e cada vez mais a gente precisa que o produtor contribua com esse processo, né? Continue nos dando e ofertando essa comida em abundância, em qualidade, mas particularmente contribuindo para que a gente consiga minimizar, mitigar, né, esses efeitos de mudanças climáticas.
E não se desesperem e, ao mesmo tempo, não se preocupem que isso tudo vai ter a sua precificação, a sua valoração que vai chegar na tua conta. Isso vai cair como dinheiro num futuro muito próximo, como poupança que vocês estão reservando. E aí a gente, né, Sara, a gente na cidade, fazer o nosso deverzinho de casa, né? Consumir de maneira sustentável, reciclar todos os produtos, né, principalmente resíduos sólidos, secos. Eu faço compostagem em casa, né, aqui dentro da cidade. Eu pego a minha compostagem com a Fabiana, minha esposa, amada esposa, e a gente reutiliza nas nossas plantações, na nossa horta. Quer dizer, mas eu não vou mudar o mundo. Vou sim, vou mudar as pessoas que estão à minha volta, vou mudar meus alunos e vou mudar quem está nos ouvindo, que sabe que a gente não só fala, né, por falar, mas a gente pratica esse consumo e esse desenvolvimento sustentável. É verdade. Não tem problema nenhum, né? Eu falo assim, não tem problema nenhum a gente mudar o comportamento, não tem problema nenhum eu reaproveitar nada, não tem problema nenhum eu ter um estilo de vida mais simples, falar, olha, não, né? Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu preocupo, e falo, não preciso, né? Para que eu vou comprar um monte de par de sapato? Para que eu vou comprar um monte de coisa? Então, são estilos de vida que a gente vai tomando e que é preocupação com o todo, né? Falando, não dá, né? Tudo que eu compro, eu penso, meu Deus do céu, que quantidade de coisa que foi gasto para poder gerar isso daqui. Eu ainda vou pegar isso daqui, ainda vou gerar o lixo daqui a pouco. A gente, né, não pode esquecer disso de jeito nenhum. Fabiano, realmente tem muitas outras coisas que a gente precisaria de aproveitar aqui do seu conhecimento, da sua boa vontade. Imagina. Acho que tem todas as questões de carbono, de crédito de carbono, né, de toda essa pegada que é legal demais de falar. Eu acho que você também teria um ponto de vista bem legal. Mas fica aqui o meu convite, eu sempre falo para os meus convidados que eu faço um convite ao vivo, porque ele não pode recusar, entendeu? Ele é obrigado a aceitar. E aí você volta aqui para a gente fazer, né, um papo 2 aí, o ano que vem, a gente fala o ano que vem já está aí, né? Quem sabe... O ano já acabou, né? Quem sabe você vem aqui presencialmente, quem sabe você, né, vem cá no Papo de Laticínios e bate um papo com a gente. Mas muito obrigada, você deu uma aula leve, simples, você mostrou que é possível, né, da indústria de laticínios, né, da indústria brasileira conversar com os cientistas do Brasil, né, não tem nada de extremismo aqui, eu acho que você foi super leve mesmo, eu acho que é isso mesmo que eu queria, sabe, mostrar que a gente pode buscar ajuda, né, o que eu quero aqui? Eu quero que a gente tenha humildade, né, nós como setor de laticínios, da indústria de laticínios do Brasil, tenha humildade para falar assim, ô Fabiano, ô Fabiana, né, ô Fernando, tantos outros pesquisadores maravilhosos que a gente tem, que tem conhecimento e que pode nos ajudar. Fala, olha, vem cá, me ajuda, como é que eu posso mudar aqui o meu comportamento, o que eu posso ter aqui de prática diferente no meu negócio. Pensando nas questões ambientais. Então, era isso que eu queria trazer. Eu acho que você fez isso muito bem, mostrou isso pra gente, né? Não podia ser diferente, porque é o Fabiano Melo, né, gente? Pra quem conhece, os nossos amigos que vão sigam ouvir. Aí, né, Sarinha? @Bielmelo, hein? Exato. Já ia te falar. Para poder deixar aqui suas redes sociais, para quem quiser acompanhar o trabalho do Fabiano, ele não atua só em Minas, nem só no Brasil, tá, gente? É no país, no mundo inteiro. Estamos virando gente grande, né, Sarinha? É verdade. Gente, Instagram, @Bielmelo, no meu canal do YouTube também tem muito vídeo educativo, muita coisa legal lá dessas pesquisas, dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né? Como eu mencionei, eu também estou tentando fazer um pouquinho de divulgação científica, então @Bielmelo também no YouTube, tá? E aí a Sara tem meus contatos, né, pessoais, quem quiser depois também pode falar com ela, que eu, né, teria o maior prazer de conversar e de, né, ter mais um bate-papo. Já está aceito, né, parte 2, e você também pode escolher o tema, né, claro, né, dentro desse nosso universo de conhecimento, para a gente não falar bobagem. Com certeza. Afinal de contas, a internet não nos salva, né, não significa que pela internet a gente sabe tudo, né, Sara? Ainda bem que não, né? Tem que ter muita cadeira aqui, né, muito Exato, estudo, tem que ter muito artigo científico, né, na cabeça. Então é um prazer, muito obrigado pelo convite, estou sempre às ordens aqui.
Um beijo. Eu só queria falar para o pessoal, para quem for a Viçosa, né, para aproveitar os alunos de agronomia, de zootecnia, de veterinária, de laticínios que estiverem em Viçosa, aproveita para conhecer os projetos, né, do Fabiano, que são super legais, até mesmo para vocês saírem de lá com a cabeça mais, né, conscientes em relação às questões ambientais. Fabiano, um beijão, muito obrigada. Beijo, querida. E até breve. Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio, é só se inscrever agora lá no canal do Papo de Laticínios. Procura por Papo de Laticínios no YouTube, no Spotify. Se inscreva, siga os nossos canais e acompanhe os nossos lançamentos semanais. Toda segunda-feira tem um lançamento novo no ar. Um beijo para vocês e até a próxima semana.